Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Barcelona, que, olha, tá perto de passar um dos seus maiores papelões na história do mercado de transferências. Caso o Dani Olmo acione a cláusula que o deixe livre do contrato com o clube espanhol, ele pode gerar um prejuízo de 120 milhões de euros ao clube de Joan Laporta, porque o Barcelona ainda é obrigado a pagar 60 milhões de euros ao RB Leipzig e ainda é obrigado a pagar todo o salário do Dani Olmo até o fim do contrato, que iria até 2030. Então, assim, esse tipo de situação pode acontecer. Eu não acho que o Dani Olmo vai esperar mais de 6 meses pelo Barcelona. Eu acho até que ele espera esta temporada, mas assim, se eles não conseguirem achar uma solução, e vamos ser sinceros, isso é um cenário provável, né? Se eles não conseguirem vender ninguém, tudo isso, aí fica uma situação que, tipo, ele não vai perder mais tempo da carreira dele, né? Tipo, ele é jovem, mas ao mesmo tempo ficar parado é prejudicial demais para a carreira de um atleta. Ninguém gosta de ficar estando 100% fisicamente fora dos gramados, entende? Ainda mais para uma situação tosca quanto essa, mas a culpa nessa situação toda não é do Dani Olmo, é de 100% exclusividade de Joan Laporta. E assim, porque o Deco é um fantoche, gente. Não vamos aqui pensar que foi o plano do Deco. A verdade é que assim, o Matteo Alemany, que era o antigo diretor de futebol do Barcelona, ele devia vetar muita coisa que parte do Joan Laporta, entende? Às vezes fazia lá os desejos do cara, mas eu acredito que ele já deve ter recomendado muito não para várias transferências. E aí entra o Deco, que é um perfil completamente assim, oposto que o Barcelona precisa nesse momento. O Laporta, ele perde o Alemany, que é um diretor de futebol extremamente competente, para ter um Deco que assim, era um agente de transferências do Rafinha. É o cara que o mérito dele, talvez seja por isso que o cara o contratou, foi ter feito o Rafinha esperar pelo Barcelona quando o Chelsea tinha lá aquela oferta, entende? Aí ele lutou para que ele fosse pelo Barcelona, legal. Mas a questão é, o Deco como diretor de futebol, ele não tá ali fazendo o desejo de um jogador. Ele tem que negociar taxas de transferência, tem que negociar salários, ele tem que negociar um monte de coisas. Não é simples. E aí o que acontece? A gente está vendo aí essa contratação do Dani Olmo, olha as garantias que oferecem para esse contrato, né? Tipo, existem juros para caso o Barcelona atrase parcelas do RB Leipzig, e são juros altíssimos, porque os clubes sabem que o Barcelona não está na situação financeira muito boa, por isso eles até pensam 2 vezes antes de aceitar uma oferta, e com isso eles assinam juros altos, porque eles vão na FIFA e o clube é obrigado a pagar se atrasar uma parcela. A mesma coisa aconteceu na venda do Ferran Torres. Então, parte dos recursos primordiais são direcionados a esse tipo de situação. E aí, o que acontece? O Barcelona, ele também colocou uma cláusula que garante ao Olmo receber todos os salários até 2030. Isso somando ali os 60 milhões que iam pagar ao Leipzig e os 60 milhões de salário que ele receberia em todo esse período, é um prejuízo de 120 milhões por um cara que entrou em campo algumas vezes nesse primeiro semestre e nem foi titular em todos os jogos, né? Veio do banco em várias atuações. Aí a minha pergunta é, pra que gastar todo esse dinheiro no Olmo, entende? Ok, ótimo jogador, não tô aqui pra falar que ele é ruim, não é o caso, ele é muito bom, mas assim, não tem dinheiro para contratar o cara? Não faça. Vai atrás de oportunidades de mercado, não fique inventando esse tipo de situação, porque o Barcelona, nesse ano de 2024, agora é 2025, começou agora, né? Mas no ano de 2024, eles gastaram 100 milhões de euros no mínimo, sem considerar os bônus da contratação do Vitor Roque, né? Em transferências que no final não vão estar jogando pelo clube, né? Porque o Vitor Roque, com os bônus, poderia chegar a mais de 60 milhões de euros. E aí a gente tem o caso agora do Dani Olmo, né? Cara, é muito dinheiro que eles se comprometem a gastar que, assim, deveria ser importante para ajudar na saúde fiscal do clube. O Barcelona fez aquelas alavancas que foram um suicídio fiscal gigantesco, uma pedalada fiscal dentro de clubes, é uma coisa que a gente não vê todo dia, mas assim, né, que a gente está acostumado ao termo pedalada fiscal pelo que aconteceu no cenário político brasileiro em 2015, 16, que levou até o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que é uma pedalada fiscal? Quando você tira dinheiro do tesouro para cobrir um rombo, entende? Só que você não está com dinheiro, fluxo de caixa dentro do orçamento, você está tirando de outro lugar para colocar em outro. Isso é crime fiscal, né? Porque você está maquiando uma situação muito grave, né? Tem gente que acha que isso era apenas uma desculpinha para tirar do cargo. Não é. É assim, porque assim, mais do que corrupção, incompetência fiscal é o que levou àquela crise financeira brasileira e uma recessão. Porque a partir do momento que você faz contas que não pode pagar, o governo deixa de financiar outras coisas, ele tem que pagar juros de dívida, isso diminui a confiança dos investidores, eles tiram dinheiro do país,
crise, entende? E a mesma coisa para um clube. Se você tem dívidas que você não pode pagar, você vai pagar a maior parte do orçamento para juros de dívida, você tem menos dinheiro para financiar transferências e para pagar salários. Os melhores jogadores do clube saem para lugares que vão ser melhores para eles, né, financeiramente e competitivamente falando também, e o clube não vai poder negar porque vai precisar do dinheiro dessas vendas. E é um cenário que está próximo de acontecer com o Barcelona. Talvez isso fosse evitável se o Laporta não tivesse vendido, mas assim, ativos futuros do clube. Eles venderam janta para pagar almoço. E aí chega uma situação que os caras não podem inscrever um jogador que eles contrataram há 6 meses. Imagina, é um vexame gigantesco, calculado, eles sabiam que isso podia acontecer e mesmo assim fizeram. E agora estão assumindo mais um boleto em um clube que na temporada passada não fechou o orçamento com 91 milhões de euros. Então assim, é uma insanidade essa gestão do Laporta, porque no final o cara veio com o discurso de tentar consertar o clube e ele está piorando os problemas do Bartomeu. A diferença, assim, o que ele pode se gabar é que ele conseguiu dar uma reduzida na folha salarial. Isso de fato aconteceu. O Barcelona está com a folha salarial mais enxuta. Mas assim, isso aí é o básico, tá? Não é que ele fez um feito extraordinário. Muita gente seria capaz de fazer isso também. Se livrar de alguns grandes contratos, né? E vamos lembrar que um dos grandes contratos que eles se livraram não é que eles queriam se livrar, era o Messi. Assim, esse tipo de situação que o Barcelona tá é complicado e agora, graças às decisões das alavancas do Laporta, o faturamento do clube é de 5 a 10% menor todo ano até 2042. Aí as pessoas estão tratando isso como se fosse fantástico, uma manobra fiscal genial. As alavancas foram um desastre financeiro que agora está já começando a impactar no clube. E daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil registrar jogadores, exceto se houver uma mudança no fair play financeiro espanhol. Poderia salvar o Barcelona, mas aí eles têm um grande problema, o Real Madrid. Porque o Real Madrid adora o sistema que é feito aí. Tipo assim, esse sistema já está chegando a um ponto que o Real Madrid não está podendo gastar tanto quanto os clubes Big Six da Inglaterra. Por que vocês acham que eles querem fazer a Superliga? Porque, financeiramente falando, o Real Madrid no fair play financeiro espanhol se beneficia de poder gastar mais do que os seus rivais locais, né? É um sistema que eles fizeram para matar a poder de compra dos times menores, porque assim, o Real Madrid é efetivo, é bem organizado, ok, mas se você der mais dinheiro na mão dos times que estão mais atrás, eles têm medo do que eles podem fazer. Olha o que o Girona já foi capaz de fazer com um pouco de orçamento há pouco tempo atrás. Não dá para duvidar deles. Então assim, e ainda mais colocando mais pressão sobre os times maiores, isso pode acabar complicando um pouco mais o cenário. Mas a questão é, chegou um ponto que a La Liga o cinto está tão apertado, né, que aí os clubes de fora, né, na Inglaterra principalmente, estão podendo gastar mais. Já são rivais muito fortes nas contratações. Aí o que acontece? Eles têm que assim, apelar para a Superliga, para garantir grana extra, porque todos os problemas da UEFA se paga pelo desempenho, não pelo nome do clube. Então, assim, se o Estrela Vermelha ganhar Champions, vai ganhar a mesma grana que o Real Madrid, pelo menos na premiação. Bilheteria é outra história. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é, o Barcelona está se complicando com o fair play financeiro espanhol, mas o Real Madrid não vai abrir mão dele, porque para eles é mais fácil trabalhar por uma Superliga do que mudar a estrutura do Campeonato Espanhol, que poderia, obviamente, aumentar o poder de gasto deles rapidamente, mas eles não querem fazer isso porque isso também ajuda os outros times. Então, o Real Madrid vai manter a La Liga desse jeito, até porque eu não acho que o Florentino Pérez esteja ficando triste vendo o Barcelona se afundando desse jeito. Ele deve estar se divertindo à beça com isso. Então, a ver o que vai acontecer, se eles vão dar um jeito de, na Corte Espanhola, conseguir registrar o Olmo, mas assim, é o Paulo Vitor e o Olmo sem registro, e isso obviamente preocupa muito. Enquanto eles não conseguirem se livrar, por exemplo, de salários como o do Frenkie de Jong e tudo isso, contornar problemas que o clube tem a resolver, situações como essa vão ficar frequentes e não adianta ficar sonhando com o Victor Gyökeres ou com alguns empréstimos, porque não me parece financeiramente viável, né? Eles falam, estão interessados em o empréstimo do Nkunku para substituir o Olmo. Olha, se você não está registrando o Olmo, como você consegue empréstimo do Nkunku? E assim, já que você não tem grana para contratar o Olmo ou para inscrevê-lo, o que garante que se o Nkunku jogar super bem no empréstimo, você pode ficar com ele? Então assim, essa é a situação atual financeira do Barcelona. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.